tem uma filha que era carinhosa e agora está se isolando. O que fazer? Então, aqui já entrando na adolescência, uma menina de 12 anos que está agora cada dia mais isolada, cada dia mais na dela, que antezinha me dava um beijo, agora tem que ir lá. Isso é normal ou não é, pai? Isso é normal. Fisicamente, ela quer assumir a sua identidade, quer assumir a sua vida de adulta, ela está começando esse trabalho e ela tende a querer identificar a sua identidade. E isso é importante. Ela vai se isolar. Mas é uma coisa importante, ela gostaria e tem sempre no fundo que você vá atrás dela. Porque, no fundo, esse isolamento que ela coloca é para ela dizer: será que ela me ama de verdade? Será que esses pais estão interessados em mim? Se eu ficar aqui no quarto, eles vêm me pegar? Se você perguntar para ela, ela vai dizer que não. Mas Vai no fundo, disfarçar vai disfarçar. Ela quer sentir o teu amor. E todos essa os filhos, confirmação, essa né? confirmação desse amor. Você tem que começar a fazer ela entrar numa fase de questionamentos. Aquela fase que você tem de 0 a 6, você tem que ter muito forte a obediência, mas nessa fase você tem que levar ela a Verdade. descobrir um bem para que ela está fazendo, o bem que ela quer com aquelas atividades da escola, com aquela bem que ela foi fazer naquele trabalho em grupo ou naquele trabalho social que ela foi fazer. Você vai começar a descobrir, fazer ela descobrir até uma razão de viver. E quando você diz uma razão de viver, uma razão de morrer, né? Porque você vai ter que se entregar em algumas coisas. Então, essa fase é uma fase que você tem que estar muito próximo dela. Por mais que ela se isole, você vai. Esse isolamento, se for muito, muito forte, a gente tem que ver como agir. Mas, normalmente, com uma atenção, com uma pergunta, se interessando pelas coisas dela, fazendo perguntas, né, de como ela está se sentindo. Porque nessa fase, principalmente as meninas, elas passam por como os hormônios Várias começam a transformações. variar, tem várias transformações, e essas variações de hormônios fazem com que o estado de ânimo, as sensações, os sentimentos delas sejam muito diferentes. E ela tem que aprender a identificar os sentimentos. Então, ela pode, às vezes, estar um pouco mais triste, então você tem que ir lá verificar que ela entenda os sentimentos dela, com muito carinho, com muito respeito, porque nessa fase ela começa a identificar a sua área, a sua intimidade. Sim. E a gente não pode, né, abrir a intimidade de uma pessoa. A gente tem que ir com cuidado disso e fazer com que ela proteja a intimidade dela e ela diga: olha, algumas coisas eu vou falar, algumas coisas eu não vou falar. Algumas coisas ficam guardadas no coração dela. Por isso, quer um conselho? A Cissa comentava muito comigo uma vez que ela adorava e fazia um bem muito grande quando a mãe, minha esposa, dona Gessilene, pegava ela e falava: vamos tomar um café junto. E ali começavam a conversar e trocar ideias. Né, na confeitaria holandesa, comeu uma torta de frango ou uma bomba de chocolate, mas era o nosso momento ali. Então eu tinha certeza que ela confiava em mim. Essa confiança que ela transmite, assim, isso é fundamental para que a gente possa ter essa construção, essa confirmação da nossa identidade. Porque a adolescente ela precisa dessas confirmações. Precisa que alguém confirme que o ser dela, né? Que tipo de mulher ela quer ser, né? Então, o que o pai elogia, o que a mãe confirma, tudo tem muito sentido. E especialmente nessa fase, então é importante que a gente valorize o que ela faz, ajude a que ela perceba que ela tem capacidade de servir, capacidade de ajudar. Isso também supõe um sair de si, porque às vezes o adolescente vai se fechando em si mesmo, né? Então, promover que ela cada vez mais faça render os seus talentos, para ter o seu próprio dinheiro, para poder ajudar os outros, para poder. O mundo espera algo novo dela e ela tem algo a aportar, então valorizá-la assim e demonstrar esse interesse constante por ela. Perfeito. Então, o plano de ação, às vezes, uma coisa simples, é um café. E se a gente entender os adolescentes, entender as ferramentas que ajudam ele, então, vai se formar é uma coisa fundamental.
Não pense que, porque eles já estão com 12 anos, já não tenho mais responsabilidade. Eu tenho que buscar informação. Você vai ver que depois, com 24, com 36, eu estou sempre procurando. Estudar é uma coisa que é muito importante para a gente poder servir o melhor possível a eles. E esse é o nosso grande tesouro. Os filhos, sejam com 2, com 4, com 6, eles são os nossos grandes tesouros, é o nosso legado. E nós recebemos esse presente de Deus e vamos deixar isso para a humanidade, esses belos filhos. Como que a sociedade está, os riscos, né, a dificuldade que está em educar, o que vai acontecer no futuro, isso tudo não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é como eu vou educar bem meus filhos. Isso aí é minha responsabilidade, isso é tua responsabilidade, pai, mãe. E a gente não pode abrir mão disso. Por isso, por empenho, né? E aí a gente comentou 10 minutos por dia de leitura, né? 10 minutos de aula, né? Que a gente assista na internet, faz uma diferença muito grande.